Ai, ai, ai. Parece que algumas coisas a gente fala e elas acontecem depois. Mas isso não é dom de Apolo. Não é que a gente sabe prever o futuro. Não é nada disso. Mas as coisas, a realidade material nos dá a prova. E o que aconteceu, Felipe? Você tá dando toda essa introdução aí por quê? Investidor da Disney critica filmes da Marvel só com mulheres e negros. E aí a prova cabal, material, na nossa frente, nessa notícia que a gente vai ler aqui juntos agora, daquilo que eu sempre falo com vocês. A tal da cultura woke, sobe aí no chat o emote da cultura woke, nada mais, nada menos é do que mercado. Ou seja, no simples momento em que essa representatividade não fizer mais sentido para os estúdios, eles pararão de fazer. Porque o interesse deles nunca foi vocês. O interesse dos estúdios sempre foi vender a sua imagem enquanto produto. Tornar as ideias de representatividade e aquele representado numa mercadoria. Essa é a mercantilização da arte e da cultura. Cultura woke nunca foi sobre o Mickey dominando a Disney numa grande conspiração mundial pró-comunismo. Oh, eu sou o Mickey e vou dominar o mundo para o comunismo vencer. Oh, tá ligado? Nunca foi sobre isso. Sempre foi uma mercantilização, uma produtificação da existência. Vamos ler isso aqui? Vamos juntos ler isso aqui? Estão preparados? Estão preparados? Então vamos. Investidor da Disney critica filmes da Marvel só com mulheres e negros. Colaboração para Splash em São Paulo. Não tem quem escreveu a notícia? Não tem, né? Não tem. Eu adoro essas reportagens. Ou vai estar lá embaixo, deixa eu ver. Não tem. Eu adoro essas notícias que não tem quem escreveu. Simplesmente, quem escreveu foi a Splash. Não tem um trabalhador por trás, um repórter, um jornalista, nada disso. Alguém escreveu. Escrita por IA. Né? Alguém escreveu. Foda-se o trabalhador que trabalhou na pesquisa, que trabalhou na ideia e tudo mais. Foda-se. Alguém escreveu e a pessoa é a Splash. Parece pôster de divulgação de filme, tá ligado? Mulher Maravilha, 1984. Ótimo, Omelete. Quem escreveu a crítica ao Omelete? Não foda-se, quem escreveu foi o Omelete. Sério? Foda-se o crítico. Porque é isso, a crítica, o mercado ele tende a invisibilizar o crítico justamente porque o nosso trabalho é antissistêmico. Se você corrobora com o sistema nesse sentido, vamos pensar um pouquinho nisso aí. Vamos. Vamos. Ai. Que será? Que será que vem? De olho em uma cadeira no conselho administrativo da Disney, empresa detentora de marcas como Marvel, o investidor Nelson Peltz questionou a necessidade de fazer filmes e séries apenas com pessoas negras e mulheres no elenco. Mas assim, apenas com mulheres e homens brancos tá tudo bem. Por quê? Porque a história já reproduziu esse tipo de representação. Então é tido como normal. Se é o normal, faremos. E não só normal, como artificialmente produzido. Porque a história de Hollywood nos diz sobre isso. Afinal, em 1930, olha o que eu tô falando pra vocês. Em 1930, nós tivemos um sistema de autocensura em Hollywood chamado Código Reis, onde os próprios estúdios se autocensuraram em razão de uma pressão da sociedade civil, de parcela da sociedade civil, evidentemente, parcela da sociedade civil conservadora, que via nesse crescimento dessa classe artística cinematográfica. A gente precisa dizer que, enfim, o cinema era jovem naquele contexto e vinha fazendo surgir também uma nova classe artística, boêmia e tudo mais. Viu nesse novo discurso uma preocupação social conservadora de que artistas são depravados, que a arte, portanto o cinema, reproduziriam na sociedade valores que desvirtuariam
a família, os bons costumes, fazendo a partir dessa pressão social de grupos de organização da sociedade civil, uma pressão popular que vai em direção ao Estado e à política, que fez com que os estúdios se antecipassem a uma censura que viria do Estado e da sociedade civil, fazendo com que eles mesmos se autocensurassem. Surge assim o Código Reis. Sabe onde tem aula sobre Código Reis? Introdução ao Cinema. O curso contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses, maravilhosas, e uma delas sobre Código Reis. E tu tá perdendo. E o Código Reis, nada mais, nada menos, ele tinha... Assim, falando no básico aqui, se você quiser mais profundamente sobre isso, vai lá no Introdução ao Cinema, tenho certeza que você vai gostar. No básico, Introdução ao Cinema, o Código Reis funcionava a partir de uma lista onde se elencava os não pode e os tome cuidado. Então, assim, tinha uma série de coisas onde você não poderia ter nos filmes e uma série de coisas onde você teria que ter cuidado para representar. Por exemplo, o que não podia? Relações homossexuais. Que nem eram ditas como relações homossexuais, eram depravações. E em depravações se considera relações homossexuais. Não podia relações interraciais. O que fez com que Hollywood, desde esse momento histórico, passasse a reproduzir suas histórias a partir de casais brancos. Porque, afinal, se você não pode ter relações interraciais representadas nos filmes, você não pode ter uma mulher branca e um homem negro. Uma mulher negra e um homem branco. Mas 2 homens pretos, 2 mulheres pretas, um homem preto e uma mulher preta, aí já é demais. Então o que se reproduz? Casal branco. Ah, Felipe, mas pode contar histórias sem casais também. Historicamente, o melodrama foi e sempre foi, até hoje, uma ferramenta de construção de público. O melodrama ele tem a capacidade de ser direto e frontal com o espectador. Tem aula sobre melodrama também no Introdução ao Cinema. E por isso, o melodrama sempre foi uma ferramenta de construção de público. Nesse sentido, os grandes blockbusters na história do cinema carregam consigo o melodrama como ferramenta de construção desse público. E se tem melodrama, tende a ter um casal. E se tem um casal, sob a égide do Código Reis, esse casal é branco. Tá entendendo? Você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma do curso com todas as aulas lá já disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. São 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas já disponíveis na plataforma. O que você vai encontrar por lá? Obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema novo, cinema clássico, cinema moderno, tudo. E você pode conferir todas as aulas já disponíveis na plataforma na página do Instagram do curso, @Introdução ao Cinema. E aí vocês vão me dizer, nossa, Felipe, só isso que tem no Introdução ao Cinema? Que absurdo! Pô, cara, tem uma porrada de aula lá disponível pra você, 2 aulas novas todos os meses, e você ainda quer mais. Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, o Introdução ao Cinema também tem uma 3ª aula bônus ao vivo, onde eu seleciono 2 filmes referentes às aulas daquele mês para que a gente possa discutir os temas daquelas aulas a partir desses 2 filmes. Esses encontros acontecem sempre na última terça-feira do mês referente. Mas calma, se você não puder participar ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então é isso. Ao assinar a Introdução ao Cinema, você tem 1 ano de acesso à plataforma com 2 aulas novas todos os meses, mais uma aula extra onde a gente discute as aulas daquele mês a partir de 2 filmes específicos no encontro ao vivo. Espero que curtam. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem chegar no meu Instagram, perguntar tudo que vocês quiserem sobre Introdução ao Cinema. Mas o que eu posso garantir é que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faça parte da Introdução ao Cinema. E esse discurso se reproduziu ao longo da história de Hollywood, somado ao âmbito social, de fato, que já é racista por si só. E hoje, o Código Reis permanece tendo suas raízes, suas cicatrizes no cinema. Permanece. Fazendo com que discursos como esse sejam transmitidos. Foge da normalidade para o mercado a ideia de ter um filme só com pessoas negras. Mas é comum
para o mercado e para o espectador que acaba assistindo isso, que tenham só pessoas brancas. Tá ligado? O que aconteceu? Peltz diz que não quer demitir o atual CEO da Disney, Bob Iger, mas ajudá-lo a alavancar a companhia. A Disney é estúpida porque não estou tentando demitir o Bob. Eu quero ajudá-lo. Não demitimos CEOs, declarou em entrevista à Financial Times. Nelson admitiu não possuir conhecimento cinematográfico. Olha só que... O cara, ele é um diretor da Disney, mas ele não tem conhecimento cinematográfico. Por que será? Porque a preocupação dessa galera nunca foi cinema. A preocupação dessa galera nunca foi representar ninguém. A preocupação dessa galera sempre foi dinheiro. Eles enxergaram a possibilidade, a partir dos grupos identitários, de ganhar dinheiro com a venda da sua imagem. A venda da imagem dessas pessoas. Tornar essas pessoas consumidores de sua própria imagem. Quando eu digo isso, gente, eu não estou falando que a representação é ruim. Não. É importante que essas pessoas estejam representadas. É evidente que é importante que as pessoas estejam representadas. Só que a gente deve, compreendendo que a representação é importante, também ser crítico ao seu processo. Também ser crítico ao seu processo. Compreender que essa representação não surge absolutamente do nada. Muito menos que é o Mickey tentando dominar o mercado mundial em prol do comunismo, pelo amor de Deus. Não vamos virar linhagem geek aqui. Não vamos virar linhagem geek aqui. Pelo amor de Deus. É o Godzilla da cultura woke aí no chat. Soltando raio rosa. Pelo amor de Deus. Mas crer que, apesar da representação ser importante, nós não podemos cair na questão do identitarismo a ponto de crer que o mercado está ao nosso favor. À nossa disposição. Não. O interesse do mercado sempre foi e permanecerá sendo o dinheiro. E quando eu digo, e sempre disse, isso aqui que está acontecendo aqui na nossa frente agora, não é dom de Apolo. Não é que eu estou prevendo o futuro. Mas eu sempre falei pra vocês, quando a gente reagia a Linhagem Geek, a Peter Jordan e tudo mais, eu sempre falei pra vocês. Cultura woke, que eles acreditam ser cultura woke, que é essa conspiração à esquerda, lacrate, etc e tal, nada mais, nada menos é do que mercado. Se enxerga a possibilidade de representar determinados grupos que antes não eram representados e, portanto, atender demandas que antes não eram atendidas e ganhar dinheiro com isso... mas no simples momento onde se enxerga uma crise nessa representação e, portanto, uma saturação dessa representatividade, eles irão parar de fazer. Porque o interesse nunca foi esses grupos. O interesse sempre foi o dinheiro que esses grupos poderiam oferecer e que antes não eram abocanhados enquanto consumidores, tornando-os consumidores de suas próprias imagens. Nelson admitiu não possuir conhecimento cinematográfico, mas destacou que a Disney tem emplacado um fracasso atrás do outro. Eles dizem que não sabemos nada sobre o mercado cinematográfico e não afirmo que tenhamos domínio nessa área, mas acho que eles também não têm. De quem eles estão falando? Quem são eles? A Disney teve 5 grandes fracassos seguidos. A companhia perdeu o primeiro lugar em animação. Talvez seja a hora de mudar a gerência dessas divisões. De quem eles estão falando? Eles dizem que não sabemos nada sobre o mercado cinematográfico. Quem é eles? E não afirmo que tenhamos domínio nessa área. Não, vocês têm muito domínio nessa área. Sobre mercado, tem. À custa do que for, mas tem. Mas acho que eles também não. Quem são eles? Eu tô com dificuldade de entender quem são eles aqui. Mas tudo bem. A questão é que... eu não afirmo que tenhamos domínio nessa área. Não, vocês têm tanto domínio que vocês compreenderam uma possibilidade de mercado nessa representação e foram a elas. Seus interesses nunca foram essas pessoas, mas o dinheiro que vocês poderiam ganhar com elas. Mas acho que eles também não. A grande questão é que, como tudo no capitalismo,
e suas contradições que são reproduzidas pelo próprio sistema, as crises no capitalismo são cíclicas. Essas contradições que o capitalismo mesmo reproduz, as suas práticas reproduzem suas próprias crises, suas próprias contradições, a partir das suas contradições, reproduzem crises. E essas crises são cíclicas. O que eu quero dizer? Eles sabem que essas tendências não duram para sempre. Enquanto mercado. Por mais que haja... veja só, eu não tô falando nem da Disney agora. Por mais que determinado indivíduo tenha o interesse de praticar esse tipo de representatividade para trazer essa representatividade para as pessoas e tudo mais, para ser importante socialmente, o mercado enxerga de outra maneira. O mercado enxerga a possibilidade de lucrar com isso e no momento em que isso não lucrar mais, ele para de fazer. Enxergou-se a possibilidade de lucrar com isso e passou a fazer massivamente. Só que existem contradições. O capitalismo reproduz suas próprias contradições. Tá dando dinheiro. O que o capitalista faz? Faz mais. Tá dando mais dinheiro. O que faz agora? Faz mais ainda. Até que satura esse tipo de prática, não a representatividade, a prática, o como se faz e qual é o resultado. O que eles fazem a partir disso? Para de fazer. E é isso que vai acontecer. Eles vão parar de fazer. Sacou? A Disney teve 5 grandes fracassos seguidos e a companhia perdeu o primeiro lugar na animação. Talvez seja a hora de mudar a gerência dessas divisões. Beber uma aguinha. O investidor também criticou o trabalho de Kevin Feige, que gerencia as produções Marvel e questionou a necessidade de representatividade nas obras. Olha só, vamos lá. As pessoas vão ao cinema ou assistem a uma série para se divertir. Ei, Jordan, a gente descobriu quem escreveu isso aqui. A gente descobriu. Pegamos o esquema. Breaking news. Descobrimos o autor do texto. Peter Jordan. As pessoas vão ao cinema ou assistem uma série para se divertir, não para receber uma mensagem. Porque eu tenho que ver um filme da Marvel só com mulheres? Por que você vai ver um filme da Marvel só com homens? Por que você vai assistir um filme da Marvel só com homens fortes, carismáticos e canalhas? Por que só Homem de Ferro? O Thor? Por quê? Por que no Vingadores tem uma mulher meio escanteada ali no canto e quando recebe seu filme vai direto pro streaming? Por quê? E dura sei lá quantos anos pra esse filme acontecer. Por quê? É o Jurandir falando também, né? Não que eu tenho algo... sempre vem o mas... Não que eu tenho algo contra mulheres. Mas por que eu tenho que ver isso? Você não tem que ver nada. Mas você, sendo um diretor da Disney, sabe muito bem que gosto se constrói, que demandas são construídas, que vocês não fazem filme para as pessoas porque as pessoas estão pedindo pelos filmes. Ninguém nasceu pedindo pelo Homem de Ferro. Ninguém estava lá, na Idade Média, colhendo batatas no campo e chorando, não pela fome, mas porque queria ver um filme do Homem de Ferro. Ninguém. Tá ligado? Demandas são construídas, gostos são construídos. No capitalismo, gosto é demanda. Gosto é demanda. E vocês constroem esse gosto. Vocês vão em direção à construção desse gosto. E vocês, historicamente, construíram o gosto em direção a esse personagem carismático, forte, canalha. Isso é melodrama também. Lembra que eu falei pra vocês lá no início que o melodrama tem essa capacidade de construir uma empatia com o espectador mais direta, mais frontal? Pois é. Isso é melodrama.
É fazer essa conexão frontal com esse espectador. A partir de dilemas morais, certo e errado. Tá ligado? E quando eu digo isso, eu não tô nem dizendo que a Disney começou a fazer isso. Não. Isso é histórico, isso é indústria da cultura. E a construção de gosto é uma reprodução dessa história. Então não é como se a Disney criasse um ponto zero da construção do gosto. Vocês estão entendendo? Não é como se a Disney falasse assim: olha, eu acho que esse aqui é o momento da gente construir o gosto por filme de super-herói. Porque esse aqui é o momento. Não, é histórico. É histórico. A história da arte oferece ao homem o prazer no olhar. Laura Mulvey, em seu texto Prazer Visual e Cinema Narrativo, já fala isso com a gente. Leiam esse texto. Tem uma aula na Introdução ao Cinema também chamada Cinema como Olhar. Lá eu falo bastante sobre isso, mas eu pretendo trazer uma aula especificamente sobre esse texto da Laura Mulvey também. Mas assine a Introdução ao Cinema, que tem mais uma aula sobre isso lá maravilhosa, sobre esse assunto. O cinema como olhar. E a Laura Mulvey já dizia pra gente essa perspectiva, que historicamente, aquilo que a gente chama como de escopofilia e, portanto, o prazer em ver, pertence ao homem. O homem como centro da narrativa e que, portanto, vê sem ser visto. E ao ver sem ser visto, o tal do voyeurismo, ele detém consigo não só o poder no olhar, porque hierarquicamente ele está acima de quem ele vê, porque ele ao ver, ele se mantém numa distância segura para quem ele vê, e portanto ele consegue ver sem ser visto, manter-se numa posição de segurança, de poder para quem ele olha, e prazer. E para tal, a personagem feminina tende a ser sempre uma escada narrativa ao personagem masculino, sempre oferecendo perigo para o personagem masculino se mover na história. É o personagem masculino que está perene na história, chega uma personagem feminina, sedutora e tudo mais, ou que oferece algum determinado perigo que faz com que o homem precise se mexer para salvar a moça. Ou a moça, ela é meio contraditória, que oferece um dilema moral pro personagem masculino. Aí tá aparecendo um monte de filme na cabeça de vocês assim, né? Um monte de filme assim aparecendo na cabeça de vocês. Por quê? Porque esse personagem masculino detém o poder no olhar, mas também prazer. Daquele personagem masculino que, mantido sob essa posição de segurança, olha sem ser visto e fetichiza esse corpo. Fetichiza essa mulher. Então, historicamente, a indústria compreende esse caráter social e reproduz esses hábitos, criando esse gosto historicamente. Então não foi a Disney que começou, mas ela é uma importante ferramenta de disseminação e de reprodução massificada desses discursos, que não começa com a Disney, mas se amplifica com a Disney. Que quando começa a fazer seus filmes, começa como? Começa com Homem de Ferro, começa com Thor, começa com Capitão América. E só em 2019 vai fazer Capitã Marvel. 11 anos depois de estrear nos cinemas. 11 anos de construção de gosto do seu público em direção a esse personagem masculino, forte, canalha. E aí você joga uma personagem feminina, foda-se. Você espera o quê? E não é como se não tivesse oportunidade, porque Vingadores estava lá desde o início. Não só Vingadores, mas desde os primeiros filmes. A Viúva Negra estava lá. Fizeram o filme dela? Fizeram. 2019 ou 20? Alguma coisa assim. E mais, lançaram direto no stream. Tá entendendo? Por que não podemos ter as Marvels com homens e mulheres no elenco? Por que eu preciso de um elenco totalmente negro? Você não precisa. Assim como não precisa também um elenco totalmente branco. Só que qual é a grande questão? É aquilo que a gente sempre fala, né? Eles acreditam que são imparciais. Eles reproduzem ideologia de direita, ideologia liberal, mas a ideologia liberal, como ela parte de um lugar de uma ideologia dominante, porque é a ideologia da classe dominante, eles têm a capacidade de transmitir esse tipo de discurso no senso comum.
E estando no senso comum, passa para as pessoas como fato. Passa para as pessoas como fato. Ora, se eu só vejo filmes onde só brancos são representados, esse é o normal. Esse é o senso comum. Se eu vejo um filme só com negros, isso aqui é diferente. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Vamos voltar como era antes, como era normal. Só que é aquela questão, a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante. Então eles podem reproduzir esse tipo de discurso, eles conseguem, não podem, eles conseguem reproduzir esse tipo de discurso no senso comum. Porque é ali onde eles estão. É ali onde eles estão. As produções da Marvel já dominavam as bilheterias do cinema mundial, mas nos últimos anos têm acumulado resultados negativos. Entretanto, filmes que exaltam a representatividade trouxeram resultados positivos para a Disney, a exemplo de Pantera Negra. É aquilo que eu falei para vocês. Eles enxergaram nesse lugar uma possibilidade de construir demandas e conseguiram com sucesso em muitos casos. Conseguiram com sucesso em muitos casos. Só que no mínimo espaço onde essa representatividade vai parar e, portanto, saturar, encontrar um lugar de crise no capitalismo, o capitalismo vive de crises. As crises são cíclicas. Essa crise ia chegar. E isso não é dom de Apolo, isso não é previsão. Quando eu falava pra vocês que cultura woke é mercado, é tão somente o mercado entendendo esses grupos como uma possibilidade de ganhar dinheiro com a imagem deles, tornar esses grupos mercadoria e também consumidores da sua própria imagem, portanto, elas mesmas mercadoria. Isso não era previsão. Isso é uma compreensão de que o capitalismo vive de crises cíclicas. E que, portanto, esse tipo de representação, ele era tão somente um interesse de lucro. E no momento em que esse lucro parasse de acontecer, que os insucessos começassem a acontecer, esse tipo de questionamento de diretores da Disney ia começar a aparecer. Porque quando não estava acontecendo isso, os diretores estavam lá tranquilão, porque o dinheiro estava entrando no bolso. Tá tudo bem. Continuem representando aí que eu tô contando minhas notas de 100. Contando nota de 100. Tá ligado? Mas no simples, na mínima possibilidade de perder essas arrecadações, se para de representar, porque o interesse nunca foi esses grupos. Nunca foi. E no capitalismo, jamais será. O primeiro longa do herói arrecadou mais de 1 bilhão, 4,98 bilhões de reais, e o segundo faturou mais de 800 milhões. Já a Capitã Marvel, que destaca a força das heroínas, ultrapassou... A Capitã Marvel... que destaca a força das heroínas, ultrapassou 1 bilhão de bilheterias em 2019. Olha só. O primeiro filme da Marvel de uma heroína passou de 1 bilhão. Tá vendo? Barbie passou de 1 bilhão também. As Marvels teve o pior resultado com 206 bilhões. 1 bilhão de reais. É o fracasso. Eu não sei quanto custou o filme, né? Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Hoje, Hollywood está domesticada em direção ao bilhão, né? Então, o sucesso comercial em Hollywood, ele é pautado no bilhão. Se você não bate bilhão, é fracasso. Ah, mas o filme custou 100 milhões e não bateu bilhão? Fracasso. Custou 200 milhões, mas não bateu bilhão? Fracasso. Porra, mas o filme bateu 600 milhões e custou 200? Fracasso. Tá ligado? É assim que Hollywood tem imperado nessa direção. Nelson Peltz é fundador da Triumph Fund Management, empresa que controla cerca de 3,5 bilhões em ações da Disney. Ele disputa publicamente uma cadeira no conselho administrativo da empresa com
o atual CEO da marca, Bob Iger. Bob Iger, né? Segundo a Bloomberg, Iger tem o apoio da empresa Glass Lewis, do CEO do banco JP Morgan. Olha só quem está envolvido. Olha só as empresas envolvidas. Com o CEO do banco JP Morgan, de acionistas de peso da Disney, como George Lucas, além de membros da família Disney. Peltz, por sua vez, tem o apoio de marcas como P&G, Mondelez International e da Janus Anderson. É isso tudo que tá envolvido com a Disney, gente. É um monte de cinéfilo, né? Um monte de gente preocupada com cinema envolvido. A Assembleia Anual da companhia está marcada para acontecer dia 3 de abril. E aqui, gente, não é previsão, não é Apolo, não é profecia. Isso é capitalismo. O capitalismo vive de crise. E nelas permanecerá. Porque o capitalismo reproduz suas próprias contradições. Contradições essas que o leva à crise seguinte. O capitalismo, ele inclusive é criativo para sair das suas próprias crises. Mas a saída da crise reproduzirá a próxima. Por suas próprias contradições. Recomendo que vocês leiam, inclusive, um livro. Recomendo que vocês leiam esse livrinho aqui, David Harvey, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Livro muito bom, onde ele discute justamente algumas dessas contradições que o próprio capitalismo reproduz ontologicamente. Que é parte do capitalismo, essas contradições. São inerentes a eles. E essas contradições fazem que o capitalismo viva dessas crises cíclicas. Recomendo fortemente que vocês leiam esse livro aqui. Não é Apolo, não é profecia, não é evidência. Muito menos clarividência. Se trata da realidade material, da análise da realidade material. É evidente que eles, ao sentir a crise batendo na porta, a água batendo na bunda, de que essas representações parariam de gerar dinheiro para eles iriam parar de fazer. Esses grupos foram interessantes para eles em determinado momento. Eram grupos que não eram representados, uma demanda que estava posta na sociedade, mas que não era atendida. Então vamos criar essas demandas. Não só nessas pessoas, porque não basta fazer filme só para elas, mas em geral. Vamos criar. E funcionou. Até certo ponto. Até o momento em que entra em crise essas representações. E aí, os interesses para com as pessoas somem. Porque o dinheiro não tá mais entrando. Tá vendo aquele vídeo ali? Vídeo exclusivo para membro. Você tá perdendo. Curtiram o vídeo?